Solicito ao primeiro secretário fazer a chamada regimental. Vereador Carlos Henrique Pinto Gomes. Vereador Felipe do Nascimento Lopes. Vereador Presente. Geomires da Costa Gomes Filho. Vereador Jefferson Silva Gonçalves. Presente. Vereadora Joyce Lúcia Costa dos Santos. Presente. Vereador Leandro Pereira dos Santos. Presente. Vereador Lohan Gomes da Silveira, presente. Vereador Messias Carvalho da Silva. Presente. Vereador Uriel da Costa Pereira. Presente. Feita a chamada a número regimental, senhor presidente. Havendo o número regimental, declaro aberta a presente sessão em nome de Deus. Solicito ao primeiro secretário fazer a leitura do expediente e da ordem do dia e comunico aos senhores vereadores que se encontra sobre a mesa o livro de registro para uso da tribuna em tema livre que se encerrará após a leitura da pauta. No fundamento aí tem umas brechazinhas aí. Eu botei o nome de todo mundo. Depois você dá uma lida, se interessa assinar. Beleza. Ah, show. Beleza. Ata da sessão ordinária do dia 16 de maio de 2013, projeto de decreto legislativo de número 7 de 2013, promovente vereador Carlos Henrique Pinto Gomes, que dispõe sobre outorgar ao senhor Luiz Carlos Gurivitz o título honorífico de cidadão buziano que lhe será entregue em sessão solene na Câmara Municipal. Projeto de decreto legislativo de número 08/13, promovente vereador Lohan Gomes da Silveira, que dispõe sobre ficar outorgado ao senhor José Carlos Fernandes Torres o título honorífico de cidadão buziano. Indicação de número 139 de 2013, de autoria da vereadora Joyce Lúcia Costa dos Santos, que dispõe sobre solicitar ao senhor prefeito que viabilize, junto ao órgão competente de trânsito do município, que fixe itinerários e pontos de parada de transporte alternativo de passageiros, bem como horários, frequência e frota no bairro de Jeribá, abrangendo os cantos esquerdo e direito, aldeia, pista de skate e a Vieira Câmara. Indicação de número 140 de 2013, promovente vereador Jefferson Gonçalves, que dispõe sobre solicitar ao senhor prefeito a construção de um ponto de ônibus, abrigo, na rua 35, no bairro da Rasa, na localidade de Vila Verde. Indicação número 141 de 2013, promovente vereador Messias Carvalho, que dispõe sobre solicitar ao senhor prefeito pela reativação dos conselhos municipais já instituídos por meio de lei específica e que não estão constituídos ou que, por hora, não se encontram em plena atividade. Ordem do dia, eleição dos membros da Comissão Permanente de Educação da Câmara Municipal de Armação dos Búzios. Feita a leitura da pauta, senhor presidente. Solicito ao primeiro secretário fazer a leitura dos memorandos. Gabinete do vereador Geomires da Costa Gomes Filho, memorando número 46 de 2013, Armação dos Búzios, 13 de agosto de 2013. Assunto justificativa de ausência em sessão ordinária. Excelentíssimo senhor presidente, sirvo-me do presente para informar que, em virtude de problemas de saúde, o vereador Geomires da Costa Gomes Filho não estará presente na sessão ordinária do dia 13 de agosto do ano em curso. Sem mais para o momento, atenciosamente, Sabrina Carvalho Gomes, assistente. Gabinete do vereador Carlos Henrique Pinto Gomes, memorando número 41 de 2013, referência ao justificativo de ausência em sessão ordinária. Venho, por meio deste, informar que estarei ausente na sessão do dia 13 de agosto por ter agendado uma consulta médica, solicitando assim que seja apreciada a matéria de minha autoria. Sem mais para o momento, e certo de poder contar com vossa colaboração, Armação dos Búzios, 9 de agosto de 2013, Roberta Gomes da Costa, assessora parlamentar. Feita a leitura dos memorandos, senhor presidente. Em discussão exata da sessão ordinária do dia 16/5/2013. Em votação, aqueles que forem favoráveis que permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade a ata do dia 16/5/2013. Solicito ao primeiro secretário a fazer a leitura do projeto de decreto legislativo de número 7 de 2013, promovente vereador Carlos Henrique Pinto Gomes. Projeto de decreto legislativo número 7 de 2013, a Câmara Municipal de Armação dos Búzios, no uso de suas atribuições legais, resolve. Artigo 1º. Fica outorgado ao excelentíssimo senhor Luiz Carlos Gurivitz o título honorífico de cidadão buziano que lhe será entregue em sessão solene da Câmara Municipal.
Artigo 2º. Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação, ficam revogadas as disposições em contrário. Justificativa. Residente em Búzios desde 1989, quando se transfere do Rio de Janeiro, escolhe a Península como sua cidade para viver. Taurino, 60 anos, carioca, é psicólogo com formação em psicanálise, atuando nas áreas de psicologia clínica, hipnose, terapias de vidas passadas, terapias sistêmicas familiar e cura quântica. É graduado em psicologia, perito psicólogo de trânsito, formado pela Unirio. Trabalha também em dessensibilização de traumas através dos movimentos bilaterais do cérebro. Possui uma coluna no jornal Primeira Hora, onde vem ajudando pessoas com problemas de ansiedade, pânico, fobias, depressão, estresse, compulsões, drogas e alcoolismo. O resultado desse trabalho é a sua clínica psicoterapêutica, um instrumento de libertação do ser humano. Pelo exposto, rogo aos nobres pares pela aprovação da matéria em epígrafe. Sala das Sessões, 13 de agosto de 2013. Carlos Henrique Pinto Gomes, vereador autor. Feita a leitura do projeto de decreto legislativo 07/13, presidente. Eu coloco em discussão o projeto de decreto. Não havendo mais quem queira encaminhar, quem queira discutir, coloco em votação aqueles que forem favoráveis que permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade projeto de decreto legislativo. Solicito ao primeiro secretário a fazer a leitura do projeto de decreto legislativo de número 8/2013, promovente vereador Lohan Gomes da Silveira. A Câmara Municipal de Armação dos Búzios, por seus representantes legais, resolve. Artigo 1º. Fica concedido ao senhor José Carlos Fernandes Torres o título honorífico de cidadão buziano, que lhe será entregue em sessão solene na Câmara Municipal. Artigo 2º. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Justificativa. O Major Torres, como é conhecido no seu fardamento, tem 37 anos, natural da cidade de Cabo Frio, bombeiro militar, com vasto currículo de promoção e atuação também em outros municípios da região dos Lagos. Agraciado pela sua atuação com diversas honrarias em diversos municípios, é que solicitamos aos nobres pares pela aprovação do projeto de decreto. Feita a leitura do projeto de decreto, senhor presidente. Coloco em discussão o projeto de decreto. Não havendo mais quem queira encaminhar, quem queira discutir, coloco em votação. Aqueles que forem favoráveis que permaneçam como estão, aprovado por unanimidade. Solicito ao primeiro secretário a fazer a leitura da indicação de número 139 de 2013, promovente vereadora Joyce Lúcia Costa dos Santos. Excelentíssimo senhor presidente, a vereadora que esta subscreve, atendendo tudo mais o que determina o interesse público, indica a dota mesa na forma regimental um envio de expediente ao excelentíssimo senhor prefeito, André Granado, para solicitar ao órgão de trânsito do município que fixe itinerários e pontos de parada do transporte alternativo de passageiros, bem como horários, frequência e frotas no bairro de Jeribá, abrangendo os cantos esquerdo e direito, aldeia, pista de skate e Vieira Câmara. Justificativa. Conforme Lei Complementar 21 de 2008, a Lei Geral do Transporte Público, em seu artigo 11, constitui atribuições do órgão de trânsito do município. Inciso 1º, fixar itinerários e pontos de parada. 2, fixar horários, frequência, frota e terminar de cada linha. 3, organizar, programar, controlar e fiscalizar o sistema. Tanto a comunidade de Jeribá como pessoas que trabalham em pousadas e condomínios sofrem com a falta de transporte, tendo que se deslocarem mais de 500 metros para chegarem ao ponto de ônibus na Avenida José Bento Ribeiro Dantas. Sendo assim, é totalmente inexistente o atendimento da população, deixando de estar em conformidade com o parágrafo único do artigo 3º da referida lei. A região, abre aspas, a região cuja densidade demográfica viabiliza a implantação do serviço será considerada plenamente atendida sempre que sua população não esteja sujeita a deslocamento médio superior a 500 metros. Diante do exposto, rogo aos edis a aprovação da matéria em tela. Sala das Sessões, 13 de agosto de 2013, Joyce Lúcia Costa dos Santos, vereadora autora. Feita a leitura da indicação 139 de 2013, senhor presidente. Em discussão, indicação. Para discutir, senhor presidente. Para discutir, a vereadora Joyce Lúcia Costa dos Santos. Senhor presidente, nobres colegas vereadores, assistência conosco, um cordial bom dia. Essa indicação, na verdade, ela é bem antiga. E já houve várias reuniões por parte da Associação de Moradores do bairro de Jeribá, junto com as cooperativas também,
para que esse transporte seja possibilitado em Jeribá. A época, senhor presidente, que eu fazia faculdade e eu tinha que soltar no posto de Ceceu para ir caminhando até o canto esquerdo, graças a Deus nunca aconteceu nada, mas já tomei uma carreira. Mas é muito perigoso, é muito perigoso. Para quem estuda, como eu pus na justificativa, para quem trabalha dentro dos condomínios e pousadas, tanto no canto direito quanto no esquerdo de Jeribá, essa área ela acaba não sendo coberta pelo transporte. E conversando com o Flávio, do Departamento de Transporte da Secretaria de Ordem Pública, ele disse que, à época, até me parece, havia sido registrada uma linha na prefeitura. Então, que a gente voltasse e viabilizasse um diálogo com a comunidade, um estreitamento entre o poder público e o transporte, que hoje nós temos o alternativo, e com a comunidade, para que novamente fosse, de alguma forma, implementada uma linha que fizesse a cobertura vindo do canto direito, passando na aldeia de Jeribá e após isso, dando continuidade à Vieira Câmara e também à pista de skate, porque realmente é um local que, como diz a lei, apesar de ele ter como diz o artigo, apesar da região ter uma densidade demográfica que viabiliza a implantação do serviço, esse serviço ele não é contínuo dentro do bairro. E aí, esmiuçando um pouco da lei 21, a gente sabe muito bem quais são as atribuições do poder público. Uma dessas atribuições é justamente fixar itinerários e pontos de parada, fixar horários, frequência, frota e terminais de cada linha. Então, as pessoas chegam para a gente e solicitam, e a gente, de alguma forma, aqui na Câmara, tenta apontar para que o serviço realmente seja chegado à comunidade. Então, fica aqui essa indicação. Espero que, numa conversa futura, e aí o coordenador do departamento já deixou essa porta aberta para a gente estar conversando também com a cooperativa e a gente estar podendo viabilizar esse serviço para atender a comunidade. E eu espero que, de fato, isso aconteça tão breve. Então, fica essa indicação. Obrigada, senhor presidente. Continua em discussão a indicação. Em votação. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade a indicação. Solicito ao primeiro secretário a fazer a leitura da indicação de número 140 de 2013, promovente o vereador Jefferson Gonçalves. Indicação número 140 de 2013, excelentíssimo senhor presidente, o vereador que a subscreve, atendendo tudo mais que determina o interesse público, indica da outra mesa na forma regimental o envio de expediente ao excelentíssimo senhor prefeito solicitando a construção de um ponto de ônibus, abrigo, na rua 35, Vila Verde. Justificativa. A indicação inserida na pauta de hoje tem como justificativa o anseio dos moradores daquela localidade, que fazem uso de transporte público e são obrigados a aguardar pelos mesmos sem condições nenhuma de abrigo, enfrentando sol e chuva. Por esse motivo, e certo de que os egrégios pares compartilham do ideal de proporcionar aos munícipes uma melhor qualidade de vida, é que rogo pela aprovação da matéria epígrafe. Sala das Sessões, 13 de agosto de 2013, Jefferson Gonçalves, vereador autor. Feita a leitura da indicação, presidente. Em discussão a indicação. Em votação. Aqueles que forem favoráveis que permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade a indicação. Solicito ao primeiro secretário a fazer a leitura da indicação de número 141 de 2013, promovente vereador Messias Carvalho da Silva. Excelentíssimo senhor presidente, o vereador que a subscreve, atendendo tudo mais que termina interesse público, solicita a dota mesa na forma regimental que submeta ao soberano plenário a indicação ao Executivo Municipal para a reativação dos conselhos municipais já instituídos por meio de lei específica, que não estão constituídos ou que, por hora, não se encontram em plena atividade. Justificativa. Os conselhos municipais surgiram a partir de 88, com o intuito de dar voz aos movimentos sociais e proporcionarem o acesso da população às discussões acerca da implementação das políticas públicas. Assim, por entender que o Conselho, por entender que é o Conselho uma importante ferramenta fomentadora da democracia participativa, que aproxima e qualifica o diálogo entre o poder público e a população e, considerando que alguns dos conselhos devidamente instituídos através de leis específicas
encontram-se hoje inativos, como, por exemplo, o Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico e Social, criado por meio da Lei 674/2008, é que faça a referida indicação e, para isso, conto com o apoio dos nobres pares. Armação dos Búzios, 13 de agosto de 2013, Messias Carvalho da Silva, vereador autor. Feita a leitura da indicação 141/2013, senhor presidente. Em discussão a indicação. Para discutir, senhor presidente. Para discutir, o vereador Messias Carvalho da Silva. Senhor presidente, senhores vereadores, assistência internautas, bom dia. Na verdade, essa indicação, ela se apresenta mais com o intuito de estimular uma reflexão sobre a importância dos conselhos municipais como organismos que têm muito a contribuir para as discussões, para uma maior participação da sociedade nas discussões das políticas públicas. E nesse momento em que se fala muito, né, de ferramentas que estimulem uma maior participação da sociedade, uma maior participação popular, nesse momento em que se discute a necessidade de uma maior transparência no trato da coisa pública, e nesse momento também em que nós percebemos que, quando surgem essas discussões, os poderes constituídos estão muito pressionados. O Legislativo, por exemplo, é sempre pressionado no sentido de ser ele o condutor ou aquele que apresenta respostas para as demandas da sociedade. Só que é claro que o legislador ele é um representante da população, mas a atuação do legislador ela vai se dar de maneira mais eficaz na medida em que a população se manifesta através de organismos nos quais elas têm participação e através dos quais ela se organiza. Então tem os conselhos, assim como tem as associações de moradores. Agora, se nós pararmos para pensar, quantas vezes chegou nessa casa uma demanda encaminhada por uma associação de moradores? Quantas vezes chegou nessa casa uma demanda encaminhada por um conselho municipal? Se a gente parar para refletir, pouquíssimas vezes. Nós sabemos que estão aí esses instrumentos apresentados, tem lei que institui, mas na prática nós ficamos até sem saber o que tem se tratado nessas reuniões. Tem uma discussão, mas o vereador deve participar da reunião de conselho. Até pode, quem sabe. Eu não acho que o vereador tenha que ter assento em conselho municipal. Conselho municipal é lugar para o executivo, a representação do executivo e a representação da sociedade. O legislador pode até acompanhar essas discussões. Agora, o que falta, na verdade, é o encaminhamento daquilo que é tratado nos conselhos, que emite um relatório, que tem toda uma pauta de discussões, assim como nós temos aqui. Não se reclama que se dê publicidade ao que é discutido na Câmara de Vereadores. Por que tem que ser diferente no que diz respeito às discussões que se dão numa associação de moradores ou mesmo num conselho municipal? Também não tem que haver uma publicidade disso? Também não tem que vir a público tudo isso para estimular o debate, até para que os demais órgãos possam se situar melhor naquelas discussões que estão se dando? Então, eu abro até essa discussão para que o Poder Legislativo passe a mudar a direção dessa coisa aí, porque eu percebo que o Legislativo ele é muito pressionado, mas ele tem que começar a devolver essa pressão. Porque da mesma forma que nós temos que ser sim pressionados, nós temos que cobrar da sociedade, cobrar desses organismos onde a sociedade tem assento, das associações de moradores. Tem uma demanda da comunidade. E a associação? O que ela tem feito para dar eco a essa demanda? O que ela tem discutido? O que tem sido deliberado? Então, nós temos que começar a falar disso. Porque senão vem uma sobrecarga muito grande, o legislativo, até mesmo o próprio executivo, fica pressionado o tempo todo. Tem que ser, mas me parece que esses segmentos aí têm que se apresentar oficialmente,
com aquilo que é tratado. Então, no caso dos conselhos, a gente percebe, tem a lei instituidora desse conselho aqui, o Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico e Social, que eu citei. No Código Tributário, lá fala da criação do Conselho do Contribuinte. Até fizemos uma reunião presidida pela vereadora Joyce Costa, que preside a comissão que está rediscutindo o Código Tributário, e nessa reunião se falou sobre isso. Esse conselho também foi instituído pelo Código Tributário. Eu verifiquei, o prefeito Toninho Branco, por decreto, constituiu o conselho. Também por decreto, o prefeito Toninho Branco, ele homologou o regimento desse conselho. Lá está dito que ele tem vigência de 2 anos. Mas depois desse decreto do prefeito Toninho Branco, eu não sei mais o que se tratou sobre a composição desse conselho. E mais do que isso, nessas discussões que se tem aí sobre licenciamento de obras, planejamento acha uma coisa, a procuradoria acha outra, o empreendedor fica por aí reclamando, já se falou aqui, vários vereadores foram para a tribuna, da questão da construção civil no município, geração de emprego, que está tudo parado. Onde é que nós temos visto uma contribuição para esse debate por parte desse Conselho do Contribuinte no que diz respeito à questão tributária, a perda de receita que o município tem por conta de algumas iniciativas, até mesmo dessa aí, na questão urbanística, edilícia, e que acaba provocando a perda de receita para o município. Então, a gente não tem retorno de alguns conselhos, conselho de planejamento, que o plano diretor fala também da necessidade de se ter um conselho de planejamento, o conselho de desenvolvimento urbano. E nós não temos notícia do que esses conselhos têm discutido sobre as políticas. E que muitas das vezes chega isso aqui para o Legislativo sem que o Legislativo tenha qualquer tipo de contribuição desses conselhos acerca dessas demandas. E esses conselhos não são só representados pelo governo, eles têm uma representação paritária, equivalente da sociedade, dos setores que têm interesse na discussão. E aí, cadê? Onde é que estão essas manifestações? Aqui na casa já se encaminhou lei aqui para que toda a deliberação de conselhos venha para casa, que seja encaminhado para a Câmara tomar conhecimento do que é tratado nas reuniões. Isso é necessário, mas isso não tem acontecido. Então, fica aqui nesse encaminhamento uma solicitação ao Executivo que ele reative conselhos, que ele contribua para que, de fato, esses conselhos possam funcionar. Eles estão instituídos por lei, mas muitos deles não estão constituídos, não estão funcionando, e o que nós falamos aqui e encaminhamos aqui é a necessidade desses conselhos estarem atuando. Eu lembro agora recentemente que numa audiência pública que foi feita no fórum, conduzida pelo Ministério Público, o promotor Murilo Bustamante, ele falou sobre isso, nessa questão aí urbanística. Ele falou da necessidade de se ter um conselho. Tem que ter um conselho municipal para que essa discussão possa ser mais aberta, com a participação da população, da sociedade, para discutir essas questões aí das construções na cidade. Pois bem, eu li aquilo no jornal, aí eu fui para o plano diretor e lá está dito, esse conselho é o Conselho de Desenvolvimento Urbano. E tem um outro conselho também, o de planejamento. São conselhos que lá estão previstos no plano diretor para exercer exatamente esse papel. Mas eles não estão funcionando. Então, o encaminhamento que faço nesta manhã é com o intuito de alertar, de provocar o Poder Executivo para que ele verifique nas legislações que nós temos no município quais são os conselhos que estão lá constituídos e que não estão funcionando. Essa é a nossa intenção e, para isso, certamente contarei aí com o apoio dos nobres pares. Obrigado, senhor presidente. Continua em discussão e indicação. Em votação, aqueles que forem favoráveis que permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade a indicação. Por constar registro no livro de uso para tribuna em tema livre, convoco o senhor vereador, senhora vereadora Joyce Lúcia Costa dos Santos. Seu tempo regimental é de 15 minutos.
Senhor presidente, novos colegas vereadores, mais uma vez, bom dia. E registrar aqui também a presença da SEB, da diretoria da SEB, do presidente, seu presidente Pitalô também, presença conosco aqui nessa manhã, e aos demais também. Mas eu uso a tribuna nessa manhã, senhor presidente, para falar um pouco sobre o requerimento de minha autoria, que buscava informações da Prefeitura quanto a translado de passageiros feito pela empresa 1001 ou por terceiros com locação de frota dos micro-ônibus da referida empresa. Então, eu já recebi há um tempo essa resposta do requerimento e, na verdade, era esse questionamento, essa inquietude com relação ao translado feito pela 1001. Ontem mesmo eu chegava próximo à minha casa e ali numa das pousadas próximas a ela, eu vi um ônibus da 1001 parado, descendo passageiro. E aí a gente fica com aquela concepção, mas como é que ficam os taxistas da nossa cidade, como é que ficam os permissionários, né, as pessoas que têm a permissão para fazer o translado com os seus carros pequenos, e a gente fica questionando e querendo saber como é que está essa legalidade, como é que hoje está funcionando, está dentro da legalidade, não está? E aí, quando eu recebi o requerimento, ele diz o seguinte: eu tive que ir para a Lei Geral do Transporte, que é a 21, e lá eu acabei tendo a ciência de que realmente esse tipo de transporte não está legalizado no município. E aí não é só esse tipo de transporte, mas não há cobertura dentro da nossa lei específica, vereador, dentro do nosso código, dentro da nossa Lei Geral de Transporte, não há cobertura para as empresas que trabalham com o turismo. Então, no artigo 46, inciso 2, diz o seguinte: quais são os tipos de transporte? O transporte turístico, por exemplo, e aí transporte turístico, cultural ou de lazer, é aquele destinado a conduzir grupo de pessoas com o propósito de turismo ou para evento cultural, artístico, esportivo, recreativo ou religioso, contratado por pessoa jurídica ou empresa do ramo de turismo, sem cobrança individual de passageiros. Então, ele está dizendo quais os tipos de transporte: transporte turístico, cultural ou de lazer. E no artigo 48 diz o seguinte, que esses serviços de transporte, seja turístico, cultural, de lazer, religioso, só podem ser prestados por profissionais autônomos ou cooperativados, devidamente inscritos no cadastro fiscal da Secretaria Municipal de Finanças. Então, se você pegar toda a lei, em momento nenhum se autoriza o transporte por empresas. E aí a gente também entra em conflito com a Lei Geral do Transporte, porque a Lei Geral do Transporte, ela diz o seguinte, a Lei Geral do Turismo, perdão, consideram-se prestadores de serviços turísticos para os fins desta lei as sociedades empresárias, sociedades simples, os empresários individuais e os serviços sociais autônomos que prestem serviços turísticos remunerados e que exerçam as seguintes atividades econômicas relacionadas à cadeia produtiva do turismo. Então, a Lei Geral do Turismo, ela sim prevê que os serviços prestados sejam feitos por empresas, por empresários individuais e também por serviços sociais autônomos. Então, a nossa lei hoje, ela está em conflito com a Lei Geral do Turismo e deixa aí uma brecha. O que nós precisamos fazer, e aí eu conversava com o responsável pelo Departamento de Trânsito, nós precisamos fazer com que a nossa lei municipal ela esteja em consonância com a lei federal. E outra, hoje os empresários, aí nós temos a Mister Tour, nós temos a Humaitá, nós temos tantas outras aí que têm feito fretamento através de micro-ônibus e não estão dentro da lei. Não estão amparados pela lei geral, por nossa lei municipal. E aí o vereador Messias, ele falava sobre a questão dos nossos conselhos. A lei do transporte, a nossa lei complementar 21/2008,
ela diz, inclusive, que fica criado o Conselho Municipal de Transporte, no seu artigo 28. Mas nós não temos o Conselho Municipal de Transporte. Então, é outro conselho que precisa ser implantado, primeiro enviado à Câmara através de uma lei específica para nós votarmos, e ele assim está implantado no município. Então, o que resta nos fazer? Que nós marquemos o mais rápido possível uma reunião com o senhor Flávio, que é o responsável pelo Departamento de Trânsito, e nós procuremos aí em conjunto fazer com que a nossa lei ela esteja em consonância com a lei federal. Corrigir essas distorções, né, tirar esse desamparo aos empresários, porque os empresários do ramo do segmento turístico do nosso município estão literalmente desamparados, há cobrança deles, mas não há nenhum amparo dentro da lei com relação ao serviço prestado pelas empresas do município. Então, que nós façamos essa reunião, e aí eu, falando com o Flávio, eu me coloquei para estar marcando, senhor presidente, essa reunião com o coordenador do Departamento de Trânsito para corrigir esses erros que a nossa lei hoje apresenta. Também quero dizer que eu, dentro da reunião da Comissão do Código Tributário, foi maravilhosa a reunião. Inclusive, eu quero já deixar aqui noticiado que, excepcionalmente, nessa semana, a gente vai fazer reunião na sexta-feira. Mas as reuniões elas vão estar acontecendo às quartas-feiras, sempre às 10 horas da manhã. Então, foi maravilhosa, nós tivemos um ganho, um acréscimo de conhecimento esplendoroso, foi muito bom. E aí nós conversávamos sobre os pontos chaves do Código Tributário. Primeiro, a implantação, ou fazer valer se o Conselho ele está implantado, e aí o nosso Departamento Legislativo ficou na incumbência já de recorrer ao arquivo aqui da Câmara para saber se houve a implantação do Conselho, se está em funcionamento, se não está em funcionamento, se não estiver em funcionamento, para ele acontecer e o Conselho também participar conosco na discussão da revisão do Código Tributário, nessa comissão especial. A questão de nós estarmos também adequando o nosso Código Tributário com a Lei de Execução Fiscal, nivelar com a Lei Nacional do Código Tributário, e aí nós vamos estar convidando também os técnicos da Prefeitura, os responsáveis pela questão da arrecadação fazendária, para participarem conosco e enriquecer o nosso trabalho. Então, foi maravilhosa. Sexta-feira a gente vai ter reunião 10 horas, e a partir das próximas semanas, às quartas-feiras. Dizer também que eu estive presente na Conferência de Cultura. Também foi muito boa, nós tivemos aí uma participação maciça das entidades que nós conhecemos, das entidades, das sociedades que nós conhecemos aí sempre participando conosco, e lá ficou estabelecido que dentro do que se teria como prioridade, se daria como prioridade para as metas do município, elas seriam elencadas dentro do nosso Plano Municipal de Cultura. Então, foi um ganho, Secretaria de Cultura, o Conselho Municipal de Cultura, e agora o Plano Municipal de Cultura, que vai ser encaminhado a essa casa para nós votarmos o plano. Também na Conferência de Meio Ambiente, foi no sábado, o tema nacional para a conferência desse ano falava-se de tratamento dos resíduos sólidos, e aí a gente não pode deixar de enaltecer o trabalho da Cocari, né? A Cocari é a cooperativa dos catadores, né, dos lixos recicláveis no município. É uma das primeiras, aliás, é a primeira a ter sido implantada na região dos lagos. Então, Búzios tem esse privilégio de ter uma cooperativa organizada de catadores, são 28 com carteira assinada. Então, inclusive, o governo federal, para as próximas metas, para os próximos anos, tem estipulado aí um valor de 200 milhões de reais no orçamento para qualificar, para capacitar os catadores em todo o país. Então, eu acho isso maravilhoso. Eu falava na conferência que a minha filha participou de um trabalho da escola que o trabalho era deslocar as crianças da escola até o canto esquerdo de Jeribá, porque a escola é próxima,
E aí os pais iriam acompanhando e as crianças iam recolhendo os lixos, plástico, sacolas, tudo iam pondo dentro de uma sacola. Então, as crianças ficaram maravilhadas. No final, a gente fez um piquenique na Praia de Jeribá. E hoje a minha filha me corrige sempre. Ela sempre fala, mamãe, não pode jogar lixo no chão, né, mamãe? Lixo é no lixo. Plástico tem que aproveitar, né, mamãe? Através dos trabalhinhos que eles fizeram na escola. Então, a Cocari tem desenvolvido esse trabalho. Nós temos 10 ecopontos no município para que nós também tenhamos essa educação ambiental de depositarmos aquele lixo que pode ser aproveitado, reaproveitado, que, enfim, são vários. E aí também se colocou a ideia, e eu passava isso para a secretária de Desenvolvimento Social, Trabalho e Renda ontem, que nós passemos com esse lixo reciclável dos ecopontos, passemos a fazer uma parceria com a Cocari e capacitemos e qualifiquemos para que esse lixo seja reaproveitado através de cursos de artesanato e de reaproveitamento desse material que posteriormente pode ser vendido. Então, é uma das indicações próximas que eu vou estar trazendo para essa casa, para que a Secretaria de Trabalho e Renda capacite as famílias dos catadores para a confecção de artesanato, curso artesanal, através dos lixos recicláveis. Então, foi muito proveitosa. Eu acredito que toda a finalização dessas conferências vão ser enviadas posteriormente à Câmara, para nós assim estarmos também analisando e votando junto. Então, no mais, são essas as minhas considerações. Muito obrigada, senhor presidente. Convoco o senhor vereador Lohan Gomes da Silveira a fazer uso da tribuna em tema livre. Seu tempo regimental é de 15 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, assistência, bom dia. Senhor presidente, temos muitas pessoas online aí nesse momento aí na TV Câmara. Temos um número razoável, assistência hoje, nos honrando com a presença. Eu vou começar pela parte fácil. Eu vou começar parabenizando, porque aqui não estive na sessão passada, a festa de Santana, uma tradição da nossa cidade, 273 anos de história, de fé, de cultura, de amor. E a gente não poderia deixar aqui de parabenizar os festeiros, pessoas que durante todos esses anos, 273 anos, constituem, criam e fazem a nossa história. E quando a gente fala da história, né, quando a gente lembra da história, a gente tem que estar atrelado a isso ao respeito. E eu quero mandar um recado para o governo hoje. Eu quero dizer para o governo que já passou da hora de começar a respeitar os cidadãos dessa cidade. Já passou da hora. Já passou da hora, senhor presidente, quando a gente se depara com os trabalhadores das praias do nosso município sendo desrespeitado a cada momento. Os trabalhadores que têm o seu ganha-pão no dia a dia, que não têm a definição do seu crachá, porque semanalmente tem que ir lá buscar, através da caneta de alguém, uma autorização para trabalhar, sem estabilidade nenhuma. Já passou da hora, senhor presidente, quando a gente se depara com a situação da SEB, o qual ontem nós tivemos reunião muito produtiva, tratando da questão da SEB. O governo acena com uma possibilidade de uma permuta, de trocar a área da SEB, que se diz dona, vamos discutir, vamos analisar, por uma outra área. Mas não diz qual é a área, não diz no que consiste essa área, ou no que pode ser construído nessa área. Vamos nas audiências públicas discutir isso. Já passou da hora, senhor presidente, quando nós temos servidores, eu vou dar nome porque tem que dar nome porque senão não fica, apesar que o rapaz é meio violento, mas eu tenho que dar o nome. Um tal de senhor Marcelo Morel, vulgo Rambo. Esse senhor, senhores vereadores, gostaria muito que prestassem atenção no que eu vou dizer agora. No dia 1º de março, esteve na Praia dos Ossos, com facão e pedaço de pau, e lá retirou as boias dos táxis marítimos.
chegou e tirou, e quem chegar para perguntar, não tem conversa, é briga, é pancada, e acabou, foi todo mundo para a delegacia, está registrado aqui na imprensa naquela oportunidade. Na Praia da Ferradura, esse mesmo senhor, e aí fica a responsabilidade do seu Carlos Muniz, que é o secretário municipal de meio ambiente, que assuma um posicionamento. Esse mesmo senhor esteve na Praia da Ferradura, ameaçando prender os quiosqueiros que estivessem com o som, segundo ele, acima do limite permitido por lei. E foi perguntado, cadê o decibelímetro? O decibelímetro é minha carteira. E foi se meter logo neneca. E aí, senhores, essa semana, os pescadores, atenção no que eu vou dizer aqui, os pescadores da nossa cidade, que pescam ali na Praia Brava, que pescam ali no Forno, tiveram as suas redes apreendidas. E, por sorte, o cidadão tirou fotos. Tiveram as suas redes apreendidas pelo seu Rambo, junto com a fiscalização. Sob a alegação de que essas redes teriam a malha pequena, proibidas, e que estariam em espaço logradouro público. Prenderam as redes dos pescadores, 6 pescadores. Tem aqui o registro de ocorrência que fizeram ontem. Muito bem. Tiveram as suas redes apreendidas, foram lá buscar. Senhores, as redes foram cortadas e tacadas fogo pelo seu Rambo. Nós estamos no ápice do absurdo, do desrespeito de um funcionário público para com o cidadão. E o senhor Carlos Muniz e o senhor André Granado têm que tomar providência. Não é a primeira, não é a segunda, não é a terceira, não é a quarta vez. Mickey, do Canto de Jeribá, vereadora Joyce. Saiu 5 horas da manhã para pegar marisco nas pedras. Deixou 3 sacos de cebola nas pedras com marisco para vender para um certo cidadão na praia de Jeribá. E quando mergulhava, quando voltou, o marisco tinha ido embora, porque esse senhor Rambo disse que aquele marisco poderia intoxicar as pessoas. Além de médico, além de fiscal, é um senhor dotado de grandes dotações, né? Grandes experiências e comprovações. Então, fica aqui esse registro. Os pescadores registraram ocorrência ontem na delegacia sobre mais esse absurdo cometido pela secretaria, aí, volto a repetir, imputar ao secretário a responsabilidade. Os pescadores que pescam ali há mais, aí por isso que eu comecei na Festa Santana, 273 anos. Há anos e anos e anos, não estão tendo o seu direito de pescar por conta de abuso de autoridade. É uma definição bastante razoável nesse momento. Então, os pescadores estiveram registrando essa ocorrência na tarde de ontem, e nós vamos apoiar. E eu quero convocar a Comissão de Direitos Humanos e Defesa do Consumidor para que esteja atento e acompanhe esse processo, porque é uma falta de respeito com a nossa cidade, é uma falta de respeito com a nossa cultura. E aí, eu quero falar aqui da questão política, da mudança. Quero falar da mudança. Nós tínhamos no início do ano o Niltinho Braga, um rapaz que todos nós conhecemos, lá do centro da cidade, filho de Dimite, uma pessoa que conhece, né, as nossas peculiaridades, os nossos defeitos, os nossos problemas, e com certeza poderia contribuir na solução dos problemas. E o Niltinho foi afastado, numa viagem do prefeito, o Niltinho foi afastado, foi demitido da função, e importaram um senhor do Rio de Janeiro, doutor Alain, que é o nosso querido aqui, procurador desta casa, para estar à frente do departamento de pesca do município. Não sabe empatar o anzol, vereador Felipe Lopes. Não sabe empatar o anzol. Então, é a questão que a gente discute dessas importações. Já falei aqui de técnico de enfermagem. Nós estamos importando técnico de enfermagem para trabalhar aqui, o nosso pessoal está todo desempregado. Mas é uma outra discussão. Então, fica aqui o meu repúdio, a minha indignação a mais um ato por parte da Secretaria de Meio Ambiente do nosso município. Vereador Lohan, poderia dar uma parte? Uma parte para o vereador Felipe Lopes. Senhor presidente, senhores vereadores, assistência presente e nossos internautas, bom dia. Ontem eu encontrei com os pescadores que estavam indo para a prefeitura tentar conversar com o prefeito a respeito do ocorrido, vereador, deste funcionário público
que pegou as redes, cortou e botou fogo nas redes. E aí a primeira pergunta que eu fiz para os pescadores, se eles estavam pescando. Eles disseram que não. E eu já coloquei a Comissão de Direitos Humanos à disposição deles. Falei, olha, procure a Câmara, que nós na comissão vamos usar os advogados da Câmara para fazer o questionamento necessário a essa ação desse servidor. E aí eu quero perguntar aos senhores vereadores se esse cidadão ele é concursado. Ele é concursado, é contratado. Ele é concursado há quanto tempo? Quantos meses? Segundo informações, ele está ainda em período probatório. Período probatório. O que ele já está fazendo com esses boletins todos de ocorrência, já era para ele ter ido embora. Mas aí eu faço o questionamento, vereador, e já pedi a minha assessoria para protocolar uma convocação ao secretário de Meio Ambiente aqui a esta casa. O presidente pode até convidá-lo para quinta-feira, se for possível. Não precisa nem convocar, convide. Se ele não quiser, a gente convoca. Mas não é para contar a história, não. Não é para falar o que vai fazer na praia de Jeribá, de roubar casa, fazer não sei o que, não. É para explicar os atos desse servidor que é dele. E aí nós queremos saber se o servidor age com autonomia dele, com licença dele, com carta branca para agir, do vice-prefeito da cidade. E a gente vê que em outras cidades, o poder público se resguarda, como o vereador Lohan disse, para resguardar a história, as comunidades tradicionais. Aqui o poder público está indo na contramão. Primeiro ataca a SEB, que é uma comunidade tradicional, depois ataca os pescadores. Você chega na prefeitura, é cheio de quadro de pescador. Aí um funcionário da Secretaria de Meio Ambiente, comandada pelo vice-prefeito, vai, prende, queima, corta a rede de pescador, sem conversar, sem nada. Essa Câmara não pode se abster disso, não. A gente tem que entrar nessa briga aí, porque foi a SEB, são os pescadores, daqui a pouco não tem mais controle. Então, eu chamo a atenção de todos os vereadores, para que possamos, senhor presidente, chamar o secretário aqui, para ele explicar o que está acontecendo na secretaria dele. Para ele explicar, porque parece que o Rambo está com a metralhadora carregada e está sem controle, pô. Está atirando em todo mundo. Então, senhores vereadores, vamos ficar atentos a isso. Muito obrigado pela parte, vereador Lohan. Obrigado, vereador Felipe Lopes. Acrescenta o discurso de Vossa Excelência, só para acrescentar no discurso que, conforme fotografia, além das redes não estarem dentro d'água, e mesmo que tivesse, não teria o direito. Além das redes não estarem dentro d'água, as redes são malha 12, permitida pela legislação para pesca da sardinha, quando assim tiver. Porque no momento nós não estamos autorizados. A parte, vereadora Joyce Costa. O vereador Lohan, nessa manhã, traz essa denúncia muito grave. E aí, recorrendo à Comissão de Direitos Humanos da Câmara, eu até deixo também aqui uma sugestão de que nós, ao invés, vereador Felipe, de chamarmos o secretário, eu acredito que é uma hierarquia, mas cada um fica responsável dentro do seu setor, e nós temos o coordenador da fiscalização de postura, que, se eu não me engano, é o Dom. E aí, a gente pode abordar não só essa situação, mas uma situação que o nobre colega já trouxe, que foi um decreto publicado no BO com relação à regulamentação dos ambulantes, no que tangia na questão de, para protocolar e ter permissão do crachá só com título, um dos documentos deveria ser o título de eleitor, e aí Vossa Excelência foi muito feliz, né, no seu questionamento com relação aos estrangeiros, que foi uma discussão aberta aqui em 2009, que nós participamos quando então o secretário era o coronel Biratã, e que, graças a Deus, os estrangeiros foram contemplados, porque a Constituição já contempla, já garante seus direitos. Então, a gente poderia falar sobre isso. Eu li uma reportagem em que o coordenador ele mostra uma carteira, né, uma carteira tipo essas de magnéticas que nós temos de conta bancária, para os ambulantes.
Mas só que hoje a gente recebe denúncia, vereador, de ambulantes que estão sendo cobrados 2 vezes. E tem ambulante que ainda não conseguiu a regulamentação, o que eu acho um absurdo, é que os carimbos, a cada chega-se lá e dá autorização de 10 dias. Passou 10 dias, chega lá, dá outro carimbaço de mais 10 dias. E a pessoa está sempre voltando de 10 em 10 dias para receber um carimbaço. Então, que a gente regulamente isso. Acho que fica aqui, diante de todas essas denúncias, de tudo que chega para a gente, do que foi publicado no BO, que nós chamemos o coordenador para questionarmos e, pela Comissão de Direitos Humanos, que eu não faço parte, mas numa dessas reuniões poderei estar presente, para a gente findar de vez esses problemas. Muito obrigada, vereador Lohan. Obrigado, vereadora Joyce. Muito bem, continuando. Agora eu vou pular do assunto. Vou sair da Secretaria do Meio Ambiente e vou para a Secretaria de Esporte. Senhores, nós tivemos a participação aqui de Búzios na 3ª divisão. Os senhores acompanharam pela mídia, os senhores acompanharam tudo isso. Tá bom. Irmão de Romário, Silvio Luiz, que foi o goleiro do Vasco. Eu, sinceramente, não entendi muito bem até hoje. Tive uma reunião ontem com o pessoal da SEB, inclusive comentava sobre esse assunto. Como é que foi a participação do município, SEB, Secretaria de Esporte nesse processo? O resumo eu sei. O resumo eu vou dizer para os senhores agora. Foi feito um contrato através de um senhor pela empresa Soccer Stars Marketing Esportivo, no qual o diretor executivo representa a empresa, é o Reinaldo Moraes Mendonça, com a Sociedade Esportiva de Búzios, Búzios Esporte Clube. Búzios na 3ª divisão, participação da Secretaria de Esporte, que eu não consegui entender ou decifrar o que foi, no que consistiu, qual é a parte. O que eu sei é o seguinte: Búzios foi eliminado do torneio, do campeonato. O que eu sei é que vários e vários empresários da cidade, donos de restaurantes com dívidas do time de mais de 30 mil reais, que passam hoje um aperto danado, porque confiaram no secretário de esporte, que inclusive já convoquei, e vai ser uma das perguntas que eu vou sabatiná-la aqui. Várias pessoas com pousada, no qual o irmão de Romário, Silvio Luiz, ficaram hospedados durante meses, foram embora, não receberam. E o poder público não dá nenhuma resposta. O secretário de esporte já pediu para a minha assessoria verificar agora. Soube que está em Cancún. Não sei, não vi, através do boletim oficial, se existe algum decreto do prefeito estabelecendo o responsável por responder pela secretaria. Não vi, pode ser que esteja enganado, minha assessoria está verificando. O secretário está em Cancún e a população de Búzios, um com dívida de 5 mil, o outro dono de restaurante com dívida de 30 mil, outro dono da pousada com dívida de 30 mil, o cara do gelo, o senhor Jandir do gelo, até o gelo ficaram devendo. Então, eu acho que cabe ao poder público, cabe ao secretário de esporte do município, cabe ao governo, vir a público e dar uma satisfação, atender essas pessoas e dar uma satisfação nessa aventura irresponsável que foi esse projeto da Secretaria de Esporte. Né? A gente tem se deparado com uma carência dos nossos desportistas. O projeto Bolsa Atleta de minha autoria, 7 meses, que não há uma deliberação, uma reunião, para que esses desportistas que levam a marca Búzios no peito, para mundo afora, municípios e estados afora, terem pelo menos o mínimo de ajuda, a gente não tem resposta. Agora, showball 90 mil, meu irmão. Se puder, todo mês. Showball 90 mil, se puder, faz todo mês, vereador Felipe Lopes. Então é um absurdo, está na hora. Está na hora de começar a dar resposta à população, porque a mudança foi pregada para melhor. Foi isso que a gente ouviu nas ruas, foi isso que a gente entendeu e respeitou a opinião popular. Tem que ser respeitada, óbvio, claro, mas chega de conversinha. Chega de conversinha, não dá mais não. Não dá mais não. Na próxima semana nós vamos trazer alguns requerimentos aqui e esperamos a aprovação para que a gente comece a ter respostas de alguns absurdos que a gente tem cometido. Não dá tempo, já são 17 minutos, senhor presidente. Concluindo, vou falar sobre a saúde. Quinta-feira eu vou falar sobre a saúde do nosso município. Muito obrigado. Passaríamos agora para a ordem do dia, mas por
o vereador Carlos Henrique Pinto Gomes e o vereador Geomires da Costa Gomes Filho ter encaminhado memorando, justificando as suas ausências, e nós estaríamos apreciando a eleição dos membros da Comissão Permanente de Educação do município de Armação dos Búzios. Então, estarei, neste momento, retirando da pauta para que possamos retornar com essa matéria na próxima sessão. Por não constar mais oradores inscritos para uso da tribuna em tema livre e não havendo nada a tratar do expediente ou da ordem do dia, esta presidência franqueia a palavra para aqueles que não fizeram uso, para explicação pessoal. Está franqueada a palavra. Não havendo mais nada a tratar do expediente ou da ordem do dia, essa presidência encerra a presente sessão em nome de Deus. Está encerrada a sessão.